Oi, gente, boa noite. Deu certo aqui. Tudo sob controle, tudo dominado. Vamos nós. Estão todos aí? Me escutam bem? Me confirmem aí, por favor, se vocês estão me escutando tranquilo. Show. Estamos sim. Ótimo. Pessoal, vou pedir um favor para vocês, tá? Se por acaso der alguma travada, vocês me avisem imediatamente aqui pelo chat, que pode ser que... Beleza, voltou aqui, mas aí se der algum instabilizado, atrapalhar a transmissão ao vivo, vocês me falem, que aí pelo menos eu fico ciente, tá bom? Seguinte, notícias sobre a AV1, né? A gente ainda não está autorizado a voltar no dia 5, as AV1s começam no dia 11, então a nossa prova vai ser no dia 11. A orientação que nós recebemos da Estácio é que essas provas ainda serão online, porque, infelizmente, não há nenhuma previsão de o governador autorizar que as escolas e faculdades voltem a se reunir. E aí eu vou começar essa aula de hoje reforçando mais uma vez o pedido para que vocês se cuidem, pessoal. Se cuidem. Eu tenho 2 alunos de comportamento organizacional centro com a Covid. Tenho 4 alunos da Moreira Campos do primeiro horário do AB da noite de hoje também afastados de atestado com a Covid. Então, por favor, tenham cuidado. A ideia do isolamento é justamente para que não haja essa contaminação. Então, tipo, hoje eu estava conversando um pouco mais cedo com os alunos do primeiro horário, justamente sobre isso, né? Se nós estivéssemos em sala de aula, teve 4 pessoas que já adoeceram na nossa sala. Então, muito provavelmente, muitos de nós já estaríamos doentes. E assim, a contaminação iria aumentando a cada vez mais. Então, por favor, se cuidem, tá? Informações sobre essa prova. Como é que vai ser ela? Como é que vai funcionar? Tem uma notícia boa e tem uma notícia ruim. A notícia boa é que a prova vai ser no dia 11, no horário de aula, né? E que o sistema de avaliação vai depender de cada docente. Então, por exemplo, alguns vão passar trabalho, outros vão se utilizar de estudos de caso, mas eu, em específico, vou trabalhar com vocês uma metodologia que eu já fiz uma outra vez, que foi super tranquila e que é uma ferramenta que dá para responder pelo celular, pelo computador, independente de como seja a resolução, vai funcionar muito bem. E aí eu vou fazer um questionário online. Vocês vão ter o período da aula para responder o questionário, então entre 8h30 e 10 horas vocês podem responder esse questionário. Cada questão aberta valendo meio ponto, cada questão de múltipla escolha valendo meio ponto e cada questão aberta valendo 1 ponto. Então, 2 questões abertas e 16 questões de múltipla escolha. E aí vocês vão ter aí 1h30, 1 hora mais ou menos, ou 1 hora e um pouquinho para poder responder esse questionário. Basicamente, é isso. A avaliação vai funcionar assim. Então, minha recomendação, né? Baixem os materiais, tenham os materiais de fácil acesso para todo mundo, e no dia da prova, resolvam assistir a aula pelo computador. Porque aí, se você, por exemplo, precisa consultar algum material, tirar alguma dúvida, tem algum problema para fazer de forma rápida, você vai lá e consulta, consegue abrir, dar uma pesquisada, enfim. Como vocês vão fazer aí a avaliação, mesmo sendo num prazo curto, vão fazer ela de casa, então, teoricamente, vocês têm uma autonomia maior, principalmente com relação às consultas, tá bom? Acho que basicamente é isso. São algumas informações que alguns vão achar melhores, outros vão achar um pouquinho mais ruim, mas paciência, a gente está aí se adequando a essa nova realidade. Então, quem fez aquela atividade, viu como é que funciona, viu que não é tão complexo assim, o resultado das questões de marcar, por exemplo, já sai na hora, as abertas eu lanço em seguida, e é muito realmente prático de se fazer, tá certo? Hoje a gente vai falar, na verdade, continuar falando sobre a jornada do cliente, agora vai falar um pouquinho sobre valor, né? A percepção de valor para o cliente. A gente vai falar sobre estratégia de comunicação integrada de marketing e geração de valor para o cliente. E por quais canais a gente aplica as estratégias de neurociência dentro dessa perspectiva de criação de valor para o cliente e dentro dessa perspectiva de comunicação integrada. O amigo perguntou se a prova vai ser no CIA. Não, a prova vai ser aqui pelo Microsoft Teams mesmo, certo? A gente vai se reunir no horário combinado, eu vou liberar os links individuais, vocês vão ter o prazo para poder fazer a avaliação
E à medida que vocês forem finalizando, vocês vão comunicando sobre a finalização da atividade. É basicamente isso. Até onde eu sei, essa é a informação, né? Pode ser que daqui para amanhã modifique alguma coisa, mas a princípio é essa que eu estou passando para vocês, tá bom? Então vamos nós. A gente vai falar, pessoal, sobre valor agregado para o cliente, né? Sobre as estratégias de comunicação integrada de marketing e como isso vai gerar valor para o cliente. A gente vai aprender na aula de hoje que podem existir várias estratégias de comunicação integrada, várias estratégias de marketing, várias estratégias que dão ao composto de marketing a sensação de valor agregado, mas que nenhuma delas, talvez, seja tão eficaz sozinha quando são combinadas com as estratégias de neurociência. Quando nós combinamos alguma estratégia do composto, um princípio de neurociência, aquela estratégia tende a ser potencializada na sua totalidade. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar na aula de hoje, sobre isso e sobre mais alguns outros conceitos que eu acredito que muitos de vocês ainda lembrem, mas outros não devem ter aí a menor ideia do que se trata. Então, importante que a gente reveja com calma e que não leve em consideração que todo mundo já sabe ou que lembra efetivamente do que a gente está conversando, tá bom? Vamos nós. Para a gente começar, uma daquelas reflexõezinhas de início de aula que a gente sempre se utiliza. Quando nós falamos em gatilhos, estratégias para reforçar percepções e consumo, ou mesmo sobre a jornada do consumidor, como a gente vem conversando até aqui, nós estamos falando essencialmente da percepção do cliente sobre a campanha de marketing ou sobre um produto ou uma empresa. Sendo assim, as estratégias de neuromarketing aplicadas a campanhas devem levar em consideração o cliente e tudo aquilo que gera valor para ele. Então, essa é a primeira reflexão da nossa aula de hoje. A gente tem falado muito sobre a estratégia de neurociência aplicadas ao conceito de marketing, aplicada ao que nós chamamos de jornada do consumidor. E hoje a gente chega a uma ideia de percepção de valor. Então, o que é percepção de valor pelo cliente? Para a gente saber o que gera valor para uma pessoa, a gente precisa entender, primeiro, o que é que aquela pessoa tem de expectativa daquele produto ou mesmo daquele serviço. E a gente tem que, obviamente, refletir também sobre a percepção desse cliente. Como ele percebe uma campanha, como ele percebe o consumo daquele produto, como ele percebe o consumo daquele serviço. Nós sabemos que as estratégias de neurociência, quando bem trabalhadas e quando bem aplicadas, podem fazer e podem potencializar a forma como o cliente percebe o produto, como o cliente percebe a empresa. Mas será que elas são capazes de potencializar a forma como ele percebe o valor de alguma coisa? Eu me arrisco a falar que sim, que as estratégias de neurociência podem potencializar e muito o valor que você pode perceber em um produto ou mesmo em um serviço. Por exemplo, uma ideia de exclusividade. Quando uma coisa é exclusiva, você percebe naquilo muito mais valor do que de fato ela tem. Quando aquilo é manual, ou aquilo é raro, ou você só tem aquela unidade, você percebe nela muito mais valor do que de fato ela tem. A percepção de valor agregado vai variar de um cliente em função de outro cliente. Mas alguns conceitos precisam, de fato, ser relacionados para que a gente entenda criação de valor para os nossos clientes-alvo e a forma como essas campanhas de criação de valor devem ser direcionadas e somadas às nossas ferramentas de neurociência. Vamos nós, então. As empresas hoje, elas sabem especificamente que não podem se voltar para todos os compradores do mercado. Isso é impossível. Ou pelo menos, elas não podem se voltar para eles de uma maneira só. Não podem comunicar vários clientes, vários públicos de uma forma única. Antes, quando a gente falava de propaganda na TV, isso era muito comum. A propaganda na TV era uma só para todo um público. E as empresas só tinham esse canal de comunicação com o cliente, que na verdade nem era um canal de comunicação,
Era um canal de informação, porque o cliente não rebatia a informação. Ele só absorvia, ele só recebia. Beleza, até aí tudo bem. Os compradores, por sua vez, eles são bastante numerosos, estão espalhados e apresentam as mais variadas necessidades e práticas de compra. Quando a gente fala de gatilho mental de neurociência, a gente leva em consideração a experiência de consumo da pessoa. A gente leva em consideração os seus paradigmas sociais, a gente leva em consideração as percepções que ele tem, a gente leva em consideração variáveis de personalidade. Então, como é que a gente vai aplicar isso de uma forma geral? Será que simplesmente rodar um gatilho como de ativação, por exemplo, de escassez, em uma mídia geral, como é a TV aberta, para impactar milhões e bilhões de pessoas ao mesmo tempo, é funcional? Será que isso realmente causa o efeito que deveria? O que a gente está falando aqui, pessoal, é que a ideia de criação de valor para o cliente-alvo, ela deve ir muito além disso. Então, a figura que está aqui, ela vai nos mostrar as 4 principais etapas na elaboração de uma estratégia de marketing orientada para o cliente. A gente tem em um extremo seleção de clientes e nós temos do outro lado decisões sobre propostas de valor. Tudo isso vai contribuir para a criação de valor para os nossos clientes-alvos. A seleção de clientes, a gente vai separar em 2 partes. A variável de segmentação e a variável de seleção do mercado-alvo. E as decisões sobre a proposta de valor, a gente vai falar sobre outras 2 variáveis, a de diferenciação e a de posicionamento. Quando segmentação, seleção de mercado-alvo, diferenciação e posicionamento são combinados, isso vai criar valor para os meus clientes-alvos. Quais são esses elementos dessa estratégia de marketing orientada para a criação de valor? A segmentação nada mais é do que a gente dividir o mercado em grupos menores de compradores com necessidades, características ou comportamentos distintos. Falando sobre segmentação de mercado e relacionando com os conceitos de neurociência. Quando a gente fala de segmentar grupos menores de compradores com necessidades, características e comportamentos distintos, a gente está colocando 3 variáveis que, teoricamente, são do neuromarketing. Características, comportamentos e necessidades. Então, quando eu segmento o mercado, eu consigo direcionar melhor a comunicação e, ao mesmo tempo, direcionar melhor a estratégia. É justamente por isso que esse é um dos fatores que são considerados dentro da estratégia de marketing orientada para a criação de valor do cliente. O outro aspecto, dentro de seleção de clientes, é a seleção do mercado-alvo. Nesse aspecto, você vai avaliar a atratividade de cada segmento e a seleção de um ou mais segmentos de mercado para atuar. Por exemplo, eu quero vender produtos. E aí, eu vou vender produtos no atacado, eu vou vender produtos no varejo, eu vou vender produtos no web commerce, eu vou vender produtos de que maneira? De que maneira eu vou vender produto? A seleção de mercado-alvo é uma outra forma de se comunicar, é uma outra forma que vai simplesmente interferir nessa comunicação. Exemplo, se eu quero vender um produto ou um serviço para um segmento de varejo, eu não posso comunicar da mesma forma que eu comunico para o atacado. Não faz nenhum sentido. Da mesma forma, eu não posso usar o mesmo gatilho. Não posso mesmo. Então, a gente precisa ter esses 2 aspectos de criação de valor somados aí em seleção de clientes. Nessa variável de seleção de clientes, então, eu tenho a segmentação, que é dividir o mercado total em segmentos menores, e eu tenho a seleção de mercado-alvo, que é selecionar um segmento ou um grupo de segmentos no qual eu pretendo atuar. Do outro lado, no outro extremo de criação de valor, eu tenho as forças de decisão sobre proposta de valor. E eu tenho 2 variáveis muito importantes, que são a diferenciação e o posicionamento. A diferenciação, ela dá oferta ao mercado da empresa, criando valor superior para o cliente. A diferenciação nada mais é do que se fazer perceber de forma diferente pelo meu cliente. E, por fim, o posicionamento. O posicionamento é fazer com que um produto ocupe um lugar claro, distinto e desejável na mente dos consumidores-alvos e em relação à sua concorrência. Só que o posicionamento, na verdade, ele vai muito além disso. Porque aqui a gente está falando de posicionamento de um produto ou de um serviço. Mas a gente pode estar somando a esse posicionamento de produto ou serviço o posicionamento corporativo ou o posicionamento de uma empresa frente ao mercado.
E isso também vai mudar a forma como o cliente ele percebe valor naquele produto. A forma como ele desenvolve a percepção de valor sobre aquele produto. Dentre as variáveis de segmentação de mercados de consumidores, pessoal, as mais comuns, né, que a gente já escuta falar, são a geográfica, a demográfica. A gente já estudou isso ao longo da nossa graduação. A geográfica, a demográfica, a psicográfica, a comportamental, a de benefícios, a de índice de utilização. Então, tudo isso, todas essas variáveis de segmentação, são exemplos de como a gente pode dividir o mercado em fatias menores para que a gente se aproxime cada vez mais desse consumidor. Então, dessas 4 variáveis que a gente está vendo aqui, vamos começar pela de segmentação. Vamos entender os tipos de segmentação, ou melhor, vamos relembrar um pouquinho esses tipos de segmentação que a gente já deve ter visto na nossa graduação. Então, a gente vai passar de forma bem rápida, certo? Segmentação geográfica, a gente já sabe, é a divisão de um mercado por unidades geográficas, como, por exemplo, vou atuar em determinado país, ou vou atuar em determinada região, ou vou atuar em determinados bairros. Isso varia muito. Alguns produtos, por exemplo, trazem experiências sensoriais que são típicas. Cajuína São Gerardo, por exemplo, ela tem um público específico, ela tem uma região específica, uma segmentação geográfica específica no qual ela atua. Ela é tipicamente nordestina. Assim como há outros produtos que são tipicamente da região nordeste do nosso país. A segmentação demográfica vai ser justamente a divisão de um mercado com base nas variáveis como, por exemplo, idade, estágio no ciclo de vida, sexo, renda, ocupação, grau de instrução, religião, etnia ou até mesmo geração. A gente pode falar de alguns produtos e serviços que se utilizam muito bem desse tipo de segmentação demográfica. Por exemplo, quando a gente faz uma segmentação demográfica por renda, obviamente, pessoal, quando eu aplico uma estratégia de neurociência como a de exclusividade, ou como aquela que me mostra que eu posso ter muito mais, ou que eu posso ser muito mais por poder ter, automaticamente a gente está casando uma estratégia de neurociência ou de neuromarketing aplicada a um estilo de segmentação demográfica por renda. Isso é algo muito claro. Quando a gente fala, por exemplo, de uma regra de autoridade, eu posso estar acumulando uma segmentação demográfica por grau de instrução em virtude de uma campanha de neurociência que traz autoridade. Então, dá para a gente ir entendendo como as nossas estratégias vão casar com essas estratégias em específico. Falando de segmentação psicográfica, ela vai ser a divisão de um mercado em diferentes grupos com base, por exemplo, na classe social, no estilo de vida, ou mesmo em traços comuns de personalidade. A gente já falou um pouquinho sobre traços de personalidade e a gente pode dividir o mercado também com base nessa variável. O que é bom em dividir o mercado por traços de personalidade? Normalmente, quando a gente faz lá os estereótipos do produto, que a gente definiu lá atrás, né, os modelos que cada produto ou que cada tipo de serviço deveriam assumir para chegar mais próximo do seu público-alvo, para chegar mais próximo do seu cliente-alvo, a gente estava fazendo nada mais do que uma segmentação psicográfica, para que ficasse mais fácil a associação entre a estratégia de neurociência e o tipo de campanha a ser vinculado. Além dessa segmentação psicográfica, a gente tem a segmentação comportamental, a por benefício e a de índice de utilização. São elas: comportamental, a divisão de um mercado em segmentos com base no conhecimento que os consumidores possuem sobre o produto, nas atitudes que têm direcionado a ele e no uso que fazem desse produto ou nas suas reações em relação a ele. Segmentação por benefício, a divisão de um mercado em segmentos de acordo com os diferentes benefícios que os consumidores procuram em um produto. E, por fim, o índice de utilização, que é dividir o mercado em segmentos pequenos, médios ou grandes usuários de um produto. Mas de que forma que a gente pode posicionar a comunicação e a estratégia frente a essas segmentações que a gente está colocando? Quando a gente fala lá no lado 1, né, da figura, seleção de clientes para entender segmentação e mercado-alvo, para criar valor para o cara, a gente está dividindo o mercado sempre. Eu primeiro divido
e depois eu seleciono qual mercado eu vou efetivamente atuar. É para isso que a gente segmenta. E a gente casa isso tudo com a comunicação estratégica, que é o meio que vai interligar a neurociência, o neuromarketing e a comunicação de marketing de uma marca, de um produto ou de um serviço. Isso tudo vai variar da forma como a gente relaciona, por exemplo, essas variáveis. Se eu tiver que relacionar, por exemplo, as variáveis de segmentação com a forma que eu comunico, eu posso dizer que eu posso posicionar aí a comunicação estratégia com uma cobertura mais ampla ou menos ampla. Eu posso colocar ela muito restritiva, eu posso colocar ela intermediária, e isso vai, obviamente, variar da forma como eu comunico, variar do tipo de estratégia de neuromarketing que eu aplico e variar do tipo de gatilho que eu vou casar com aquilo tudo. De que forma que a gente pode, então, posicionar a comunicação e a estratégia? A gente pode levar em consideração, por exemplo, uma segmentação mais aberta, um marketing indiferenciado, através de uma cobertura muito ampla de consumidores. A gente pode utilizar a ideia de micromarketing, quando a gente restringe bastante a ponto de ter um nicho de mercado a ser atendido. E a gente pode ter uma separação intermediária, onde a gente pode ter um marketing direcionado ou um marketing concentrado para determinado conglomerado de perfis, né? Que é um acúmulo de perfis similares de consumidores daquele produto ou daquele serviço. Se a gente fosse comparar em uma escala, a gente poderia ter uma cobertura muito ampla ou uma cobertura muito restritiva. Quando a gente tem o indiferenciado de massa, a gente tem uma cobertura muito ampla. Quando a gente tem o micromarketing, ou marketing local ou individual, a gente tem uma cobertura muito restritiva. E no meio deles, a gente tem o marketing diferenciado, que é o segmentado, e o marketing concentrado, que é o marketing de nicho. O micromarketing, pessoal, ele parte do marketing de nicho. Ele é ainda mais restritivo do que ele. Ele considera, por exemplo, o marketing local ou até mesmo o marketing individual. Ou seja, algo, uma campanha, um produto, uma estratégia de comunicação que foi pensada exclusivamente para uma única pessoa. Olha que legal essa perspectiva. Olha a infinidade de gatilhos de neuromarketing, de conceitos de neurociência que a gente pode aplicar, por exemplo, a uma estratégia de cobertura muito restrita como é o micromarketing. Ela pode abrir para a gente uma infinidade de possibilidades. Então, basicamente, a tarefa de diferenciar e posicionar ela vai consistir em 3 etapas. A identificação de um conjunto de vantagens competitivas, de diferenciação sobre o qual construir uma posição. Então, eu preciso entender quais são os benefícios do meu produto, quais são as vantagens competitivas dele, o porquê que eu me diferencio dos meus concorrentes, e eu vou construir um posicionamento em cima daquilo. Eu tenho que escolher também as vantagens competitivas certas. Eu tenho que escolher tudo aquilo que o meu produto tem de melhor, tudo aquilo que o cliente vai conseguir perceber e associar a ele, e tudo aquilo que vai ficar cada vez mais claro quando eu aplicar as minhas estratégias de neurociência em cima desse posicionamento ou dessa diferenciação. E, óbvio, eu tenho que selecionar uma estratégia de posicionamento geral. A gente tem que ter um posicionamento geral para a empresa, o produto ou o serviço. Então, para que a gente faz isso tudo? Para que a gente diferencia e posiciona? Para ter o que nós chamamos de vantagem competitiva, que nós vimos lá no gráfico inicial, que a gente criava valor através de todos esses aspectos: posicionamento, diferenciação, segmentação e seleção de mercado-alvo. Aí a gente cria valor para o cliente e automaticamente cria o que nós chamamos de vantagem competitiva para a empresa. A vantagem competitiva para uma empresa é uma vantagem que ela vai ter sobre os concorrentes. Ela é obtida por meio do fornecimento de mais valor para os clientes. Então, eu quero criar valor para o cliente. Era o meu objetivo lá no quadro 1. Quando eu crio valor para o cliente, a empresa ganha vantagem competitiva. A gente já viu sobre vantagem competitiva um pouquinho antes. Então, se eu crio valor para o cliente, eu automaticamente relaciono essa segunda variável, que é a de vantagem competitiva. Então, vantagem competitiva vai ser, por definição, deixa eu mostrar aqui para vocês, vantagem competitiva será, por definição, exatamente isso.
a vantagem sobre os concorrentes obtida por meio do fornecimento de mais valor para os meus clientes, seja diminuindo os preços ou oferecendo mais benefícios que justifiquem os preços altos, ou mesmo melhorando a percepção que esse meu cliente tem sobre aquele produto ou sobre aquele serviço. Sendo assim, pessoal, entendendo o processo de criação de valor e as suas principais necessidades, entendemos também a comunicação estratégica. Ou seja, a forma como todos os gatilhos eles vão ser aplicados ao longo do composto de marketing. Então, eu preciso gerar valor. Ao gerar valor, eu crio vantagem competitiva. E tendo esse processo de criação de valor e criação de vantagem competitiva, eu passo a entender também o que é a comunicação estratégica e como ela vai se relacionar com esse processo de criação de vantagem competitiva e de criação de valor. E no meio desse processo de comunicação estratégica, eu entendo quais gatilhos vão ser aplicados ao longo do meu composto de marketing, já que a comunicação estratégica perpassa todas as fases dessa minha comunicação. Aí a gente se pergunta, os gatilhos são aplicados no composto de marketing ou dentro do composto de promoção? Qual que é a diferença básica entre o que nós chamamos de composto de marketing e o que nós chamamos de composto de promoção? Se a gente tivesse que diferenciar esses dois itens, e a gente vai entender a diferença entre o composto de marketing e o composto de promoção, a gente poderia dizer que as estratégias de neuromarketing se aplicam mais ao composto de comunicação do que, propriamente dito, ao composto de marketing. Porque todas elas, ou a grande maioria delas, vai estar envolta em um processo de vídeo, de mídia, de imagem ou de comunicação que eu posso utilizar. Pouquíssimas delas vão utilizar gatilhos verbais. A grande maioria das vezes, a gente utiliza a comunicação, o contexto de comunicação ou o composto de comunicação como sendo o principal canal das nossas ferramentas de neurociência. Então, fica essa perguntinha aí para a gente responder no final da aula. Os gatilhos eles são aplicados ao composto de marketing diretamente ou especificamente ao composto de promoção, que vai escolher os canais que vão veicular esse valor para o cliente? Provavelmente a gente chega à conclusão de que os gatilhos são aplicados mais ao composto de promoção do que efetivamente ao composto de marketing, como a gente estudou anteriormente. Os gatilhos, eles vão ser comunicações que ativam sensações e uma parte inconsciente do nosso cérebro. Os gatilhos serão comunicações que ativam sensações e uma parte inconsciente do cérebro. Por isso, devem estar primeiramente alinhados ao que nós chamamos de composto de promoção. E não necessariamente, ou não obrigatoriamente, ao que nós chamamos, ou temos por conhecimento, de composto de marketing. O composto de promoção, pessoal, que também pode ser entendido, obviamente, como composto de comunicação de marketing, ele vai ser a combinação específica de ferramentas de promoção que a empresa utiliza de maneira persuasiva para comunicar valor para o cliente e contribuir ou construir o relacionamento com ele. Se já existir um relacionamento, ela contribui com o relacionamento existente. Se não, ela vai construir um relacionamento com esse cliente. Então, nós vamos aplicar as estratégias de neurociência dentro do que nós chamamos de composto de promoção, casadas normalmente com as estratégias pré-existentes. Essas estratégias pré-existentes e as mais importantes ferramentas da promoção são a propaganda, como a gente já conhece propriamente dita, a promoção de vendas, a estratégia de vendas pessoais, relações públicas e marketing direto. Quando a gente fala de propaganda, a gente vai levar em consideração como sendo qualquer forma paga de apresentação e promoção não pessoais de ideias, produtos ou serviços feitas por um patrocinador identificado. Então, isso vai ser a propaganda. Então, a gente pode, sim, acumular diversas técnicas de neurociências aplicadas à propaganda. A gente também pode aplicá-las à promoção de vendas, que são incentivos de curto prazo para estimular a compra e a venda de um produto ou serviço. E a gente conhece um que é excelente. É só amanhã mesmo. É uma estratégia de escassez.
Esse gatilho de escassez é muito utilizado dentro do contexto de promoção de vendas, que nada mais é do que um dos itens do nosso composto de promoção. A gente também vai ter venda pessoal. Essa venda pessoal vai ser a apresentação feita pela força de vendas da empresa, ou seja, pelo vendedor, com o propósito de realizar vendas e desenvolver relacionamento com os clientes. Então, em vendas pessoal, a gente vai aplicar especificamente as armas de persuasão e não necessariamente os gatilhos mentais. Dentre as armas de persuasão que a gente viu, a gente tem lá empatia, a gente tem lá reciprocidade, a gente tem lá autoridade e a gente tem outras tantas ferramentas de persuasão que podem ser aplicadas diretamente à estratégia do composto de promoção, que nós chamamos aqui de venda pessoal. Então, para que vocês entendam aonde isso tudo se relaciona. Temos também relações públicas, que é o desenvolvimento de boas relações com os diversos públicos da empresa, por meio da obtenção de publicidade favorável, construção de uma boa imagem corporativa e administração ou contenção de boatos, histórias e eventos desfavoráveis. Temos outros tantos gatilhos que podem ser utilizados. O principal deles ainda é o de aprovação social. Lembram da campanha da Friboi? Que todo mundo desacreditou da Friboi e a Friboi resolveu colocar os seus próprios colaboradores para desmentir os boatos de que a carne era ruim, compartilhando com as pessoas a ideia de que os próprios familiares consumiam aquele produto. Isso é uma excelente ferramenta de comunicação de relações públicas que a Friboi utilizou e que se utiliza de um gatilho mental muito simples, aprovação social. A gente utiliza de uma técnica de neurociência aplicada a uma estratégia de relações públicas. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de um dos tópicos de neurociência que foram aplicados diretamente a uma estratégia de relações públicas do composto de promoção. Falando de marketing direto, que também é uma das estratégias do composto de promoção, essas seriam, então, os contatos diretos com os consumidores individuais, cuidadosamente definidos como alvo, com o objetivo de obter uma resposta imediata e cultivar relacionamentos duradouros. Esse pode ser feito diretamente pelos vendedores ou pode não ser feito diretamente pelos vendedores. Pode ser feito por um call center, pode ser feito por uma propaganda específica que tem link de redirecionamento, pode ser feito pelo WhatsApp. Enfim, o marketing direto, ele evoluiu bastante a percepção dele dentro do composto de promoção ao longo dos últimos anos. Então, a gente se pergunta, né? Como é que nós podemos perceber uma comunicação integrada de marketing? Como é que a gente deve entender a comunicação integrada de marketing? Com a aplicação de gatilhos, ou sem aplicação dos gatilhos, pessoal, o neuromarketing e as suas ferramentas, elas devem ser aplicadas levando em consideração o posicionamento, a geração de valor e a proposta de valor da empresa. Por exemplo, se a empresa deseja comunicar valores humanos de cuidado, atenção, respeito, ela não pode se utilizar, por exemplo, de um gatilho mental que traz consigo exclusividade e egocentrismo. É completamente contra o viés de criação de valor dela. Então, a criação de valor é um processo que vai estar alinhado diretamente com a estratégia de marketing, que vai estar alinhado diretamente com o composto de comunicação, e é dentro desse composto de comunicação que vão estar envoltos todas as nossas estratégias de aplicação da neurociência ou do neuromarketing. A comunicação, então, ela deve ser integrada e deve trazer à tona a verdade e, acima de tudo, a familiaridade entre os valores da empresa e o valor que o cliente escolheu como sendo, para ele, aquele que agrega valor. Existe um contexto para a gente perceber a comunicação integrada de marketing. Diversos fatores estão mudando aí no nosso cenário da comunicação de marketing hoje. Em primeiro lugar, os consumidores, por si só, mudaram. Em segundo lugar, as estratégias de marketing também mudaram. Os enormes avanços que a gente tem de tecnologia de comunicação estão gerando mudanças incríveis na forma como as empresas e os clientes eles se comunicam entre eles. Como eu comentei, antes o composto de comunicação levava uma informação que era incontestável. Passava na TV, a pessoa assistia e não tinha como rebater. Hoje o cara tem múltiplas plataformas para poder rebater aquela informação. E a informação segue por essas múltiplas plataformas. As empresas, por sua vez, estão promovendo menos comunicação de massa e mais comunicação focada. Então,
A ideia das empresas agora é justamente evoluir lá naquela escala que a gente viu, da cobertura muito ampla para cobertura muito restritiva, tendo um marketing mais concentrado ou de nicho, ou tendo um marketing local ou até mesmo individual. Então, essa é a evolução histórica dessa estratégia. Os novos formatos de mídia, eles permitem às empresas alcançarem grupos menores de consumidores de maneira mais interativa e de maneira mais envolvente. Ao mesmo passo, apesar das mudanças em direção às novas mídias digitais, a mídia de massa tradicional ainda abocanha uma enorme parcela do orçamento de promoção das nossas grandes empresas aqui no Brasil. E, por sua vez, a mudança em direção a uma mistura mais rica de mídias e abordagens de comunicação distintas gera um problema para os nossos profissionais de marketing, ou mesmo para nós. Com muita frequência, as empresas não vão conseguir integrar os seus vários canais de comunicação. E isso é um fator muito agravante. Então, por exemplo, o que uma empresa comunica no seu canal do site, ela deve comunicar igualmente, isso eu falo em relação não à campanha, eu falo isso em relação à comunicação de valor, ok? Comunicações que geram valor para o cliente. Então, se eu percebi que o que gera valor para aquele meu cliente, para aquele meu segmentadinho de cliente, é o fato da minha empresa ser socialmente responsável, eu não posso comunicar na TV uma coisa, comunicar no site outra, comunicar presencialmente outra e comunicar através do Instagram uma coisa diferente. Então, beleza, coronavírus, ok. O que gera valor para minha empresa é perceber que eu sou uma empresa socialmente responsável. Imagina só a Natura. Natura poderia ter se calado em frente à crise do coronavírus? Jamais. Aquilo é o que cria valor, é o que agrega valor para a empresa, é a forma como os clientes percebem o valor da Natura. Então, se a Natura tivesse se eximido da responsabilidade, não tivesse entregue nada para a sociedade, não tivesse feito nada pela comunidade, automaticamente a Natura seria taxada. Ela seria taxada por contradizer a sua própria estratégia de geração de valor, a sua própria estratégia de levar as pessoas para um lado ambiental, para um lado de responsabilidade. Então, quando as empresas não conseguem integrar os seus canais de comunicação de forma efetiva, o resultado disso é uma miscelânea de comunicação para os consumidores. A propaganda de massa vai dizer uma coisa, uma promoção de loja vai sinalizar outra, o site e o e-mail vão dizer outra, a página do Facebook vai dizer outra, e os vídeos postados no YouTube vão dizer algo completamente diferente. E quando isso acontece, automaticamente a empresa perde o seu processo de geração de valor para o cliente. E mesmo tendo todos os gatilhos necessários aplicados nesse processo de comunicação para a geração de valor, ainda assim ela vai ser prejudicada com base nos próprios atos. Surge um conceito que a gente já viu em outros tempos, que é muito relevante para a gente entender como alinhar essa comunicação toda, como aplicar os gatilhos corretos durante todo o percurso e como aproximar o cliente e vincular ele à empresa, utilizando não somente técnicas de neurociência, mas técnicas de criação de valor, que é o que nós chamamos de comunicação integrada de marketing. O SIM, que é a comunicação integrada de marketing, é um conceito, pessoal, que as empresas eles vêm trabalhando de forma muito assertiva. Essa comunicação integrada de marketing, ela significa que as empresas devem coordenar com cuidado todos os pontos de contato com o cliente para garantir que a transmissão de mensagem sobre a marca ela seja clara, seja objetiva, que a gente ative a mesma percepção do cliente, que a gente crie valor em todos os contatos e, ao mesmo tempo, que o cliente entenda sobre a minha marca, entenda sobre o meu produto e entenda sobre o meu serviço. Então, eu preciso aproximar o cliente a todo custo. Essa é a ideia que a gente tem hoje de comunicação integrada de marketing. Como que vai funcionar essa comunicação integrada de marketing? Se a gente olhar, por exemplo, para as ferramentas de promoção, elas, para ter uma comunicação integrada de marketing, elas têm que ser cuidadosamente mescladas. Eu preciso ter em todas elas mensagens claras e consistentes, além de persuasivas. E é aqui que entra a neurociência sobre a empresa e as suas marcas. Então, na comunicação integrada de marketing, eu preciso ter mensagens claras, consistentes e persuasivas. É aí que entram as nossas estratégias de neurociência sobre as empresas e também
sobre as suas marcas. Dentre elas, a gente tem a venda pessoal, as relações públicas, o marketing direto, a promoção de vendas e a propaganda, que são todos os elementos que eu comentei do compulso de promoção. Então, a comunicação integrada de marketing, ela permite que todos os elementos do compulso de promoção, as estratégias aplicadas em cada um desses elementos, estejam devidamente mescladas e alinhadas com a forma como a empresa se posiciona, com a geração de valor que ela quer criar para o cliente e com a forma como ela percebe o seu mercado consumidor. Então, de que forma a aplicação das ferramentas de neuromarketing acontece nessa comunicação integrada de marketing? Se a gente parar para pensar, o campo de variação entre o emissor e o receptor de uma mensagem, se a gente viu em comunicação, ele é muito amplo. Eu sempre tenho o emissor, tenho uma mensagem e tenho um receptor. E aí, corre o risco da pessoa codificar ou decodificar a mensagem de uma forma diferente. Vocês lembram disso? O processo de comunicação tinha o emissor, a mensagem e o receptor do outro lado. O emissor, ele codificava a mensagem e o receptor, ele decodificava a mensagem. E ele poderia ter uma reação, um feedback sobre essa mensagem. No marketing, essa mensagem é a mídia. O emissor dessa mensagem é a empresa. E o receptor é o meu cliente final. Então, como que as ferramentas de neuromarketing, elas podem contribuir para diminuir esse gap? É simples. Se vocês olharem para essa figura, que é uma representação clara de como funciona o processo de comunicação, a gente vai ter os mesmos elementos da comunicação tradicional. Eu tenho o meu emissor, tenho a minha mensagem e tenho o meu receptor. O emissor codifica a mensagem e o receptor decodifica a mensagem. E a minha mensagem nesse meio termo vai ser a mídia, ou vai ser a forma como a minha empresa comunica os seus valores organizacionais, certo? Então, esse meio termo aí vai ser efetivamente a forma como a empresa comunica os seus valores para o cliente. O que as ferramentas de neurociência ou as ferramentas de neuromarketing podem auxiliar nesse processo? Concordam comigo que entre o emissor e o receptor existe um gap muito grande? Que a minha mensagem, ela fica dentro do campo de experiência do emissor. E a mensagem que o cliente entende fica dentro do campo de experiência do receptor, conforme tá esses dois grandes círculos aí na imagem. Porém, a gente sabe que a quantidade de ruído que pode surgir nesse meio campo é muito grande. Então, eu posso emitir uma mensagem de valor para o cliente e o cliente pode simplesmente decodificá-la de uma forma errada. Porque essa decodificação não acontece dentro do meu campo de experiência, e sim dentro do campo de experiência do meu cliente, que é o receptor. E aí a reação dele pode ser completamente controversa, a reação que eu esperava. É exatamente para isso, pessoal, que existem as ferramentas de neurociência. Elas visam minimizar esse gap do processo. Então, os gatilhos vão auxiliar e garantir que o processo de compreensão do meu receptor lá na outra ponta seja o mais claro possível. Por exemplo, mandei uma mensagem, comuniquei algo para o cara e ativei dentro daquela mensagem um gatilho. Aquele gatilho provavelmente seja decodificado pelo cérebro dele da mesma forma como eu propus. Por qual razão, professor? Porque eu não estou estudando o que o cara entende de mensagem, eu estou estudando o cérebro dele. E a gente já viu que o cérebro humano reage de formas similares àqueles estímulos que nós estudamos em outras aulas. Então, eles servem especificamente para essa finalidade. Eu vou ter os gatilhos mentais trabalhando em cima das minhas mensagens de mídia, ao longo de todo o processo de comunicação integrada de marketing, auxiliando no processo de decodificação da mensagem lá no campo de experiência do receptor. E minimizando as falhas. Se ela minimiza as falhas e se ela melhora o entendimento, automaticamente as reações vão ser muito similares. As reações serão muito próximas do que o que a gente realmente espera daquele cliente que recebeu a comunicação integrada. Por quê? Porque mesmo decodificando a mensagem em um outro contexto, ela veio com um gatilho que é mental ou que é neural. E aquilo automaticamente vai ser compreendido pelo meu receptor. Então, se a gente perguntar em algum momento qual é a função das estratégias de neurociência aplicadas à comunicação integrada de marketing, ó, questão de prova, hein? Não, brincadeira. Qual é a relação das estratégias de neurociência quando aplicadas à comunicação integrada de marketing? Ela visa efetivamente
melhorar o processo de compreensão do meu receptor. Uma estratégia de neurociência combinada com a mensagem pode facilitar o processo de decodificação ou direcionar o processo de decodificação do meu receptor, fazendo com que a reação dele seja o mais próximo possível do que eu previ e fazendo com que o processo de comunicação integrada de marketing seja muito mais eficiente do que o que de fato poderia ser sem o uso dessas nossas estratégias de neurociência. Entendido, pessoal? Processo de comunicação, emissor, mensagem, receptor. Essa mensagem faz parte de uma comunicação integrada de marketing e tem que estar alinhada com todas as outras mensagens e canais de comunicação da empresa. O meu cliente ou o meu receptor pode decodificar aquela mensagem de uma forma distinta da que eu propus. Mas se aquela mensagem tiver uma ativação neural ou um gatilho mental, provavelmente o processo de decodificação será o mais próximo possível do que o que a gente previu. Porque a gente não está lidando com compreensão verbal. A gente está lidando com compreensão neural. E isso é linha de tendência e estudo de comportamento humano. E não necessariamente a forma como eu percebo um anúncio na TV. Entendido? Campo de experiência do emissor, campo de experiência do receptor, ativação neural dentro do processo de mídia para melhorar o processo de decodificação. Dúvidas até aqui? Perguntem aí. Mandem aí as mensagens caso vocês tenham alguma dúvida. Essa figura é muito legal de se compreender. É muito legal de entender como funciona o processo, de onde vem, por quê, como que funciona o processo de decodificação, por que as empresas aplicam as estratégias de neurociência. É exatamente por essa razão, para que no processo de decodificação pelo receptor, ele se torne o mais próximo possível da reação que eu espero do meu cliente. Tá bom? Em resumo, né? Nós pensamos em comunicação integrada para garantir que a mensagem seja compreendida pelo consciente ou mesmo pelo inconsciente do meu cliente. E aí, o que eu posso garantir? Que quando essa mensagem segue acompanhada de uma ativação neural, ela vai ser compreendida nem que seja pelo inconsciente daquele meu cliente. Essa combinação de estratégia, que combina a comunicação integrada de marketing com a estratégia de neurociência, ela vai reduzir os ruídos ou a incompreensão do meu cliente ao longo do processo. A Camila perguntou aqui o que significa gap. Gap é uma variação. Por exemplo, variação entre o que eu falei e o que você percebeu. É um gap de percepção. Variação entre o resultado que eu espero e o resultado que eu obtive. É um gap numérico. Entendeu? O gap vai ser sempre uma variação. É uma expressãozinha em inglês que nós do marketing utilizamos bastante, que significa essa variação. Então, por exemplo, quando eu falo ali no slide anterior, entre o gap no processo de comunicação do que eu emito para falar e do que o cara entende, é porque quase sempre a mensagem não vai ser 100% decodificada de forma correta pelo meu receptor. Porém, quando eu utilizo uma estratégia de neurociência, eu ativo uma parte do cérebro dele e eu diminuo esse gap. Então, a compreensão tende a ser mais clara possível devido à ativação neural que acompanha a propaganda ou a estratégia de mídia. Tá certo? É basicamente isso. Bem, senhores. Sobre hoje é isso. Eu quero que vocês deem uma olhada nos slides. Hoje eu subi todos os slides para o CIA, novamente, para que vocês conseguissem acompanhar, monitorar, estudar. Tragam as dúvidas para a gente na nossa próxima aula, que é a nossa aula de revisão para a prova, tá certo? Eu também vou fazer um fichamento aí, vou preparar um slide de revisão com todas as temáticas abordadas ao longo dos nossos encontros. E para deixar mais claro aí o que é que vai ser cobrado, o que é que pode ser cobrado, o que é que não vai ser cobrado, para que vocês fiquem bem tranquilos em relação à AV1, tá bom? Basicamente, é isso. Dúvidas, pessoal? Dúvidas em relação... Nenhuma, professor. Deixa eu só fazer a pergunta. A prova vai ser por 18 questões, é isso? 16 de marcar e 2 abertas? Vamos lá. Eu poderia fazer... Eu acho que eu entendi errado. Não, é isso mesmo. Eu poderia fazer a prova, pessoal, de outra forma, né? Poderia fazer ela só de marcar
e fazer ela com, sei lá, 10 questões. Só que o que acontece? A probabilidade de você errar 10 questões é muito grande. Concordo, tá certo. Então, quanto mais questões, maior a probabilidade de você acertar. Certo? Ok, Então, eu vou colocar 16 questões de marcar e 2 questões abertas. tá certo. Tá bom assim. Ok. A prova vai ser dia 11, certo? Só para poder reforçar aí com todo mundo. Nossa avaliação será no dia 11. Vamos nós. Deixa eu fazer aqui a frequência de vocês. Por que eu optei em fazer também muitas questões de marcar, gente? Porque eu sei que tem gente que acessa pelo celular, né? Não acessa pelo computador. Então, se eu fizesse um estudo de caso, como alguns outros professores estão propondo fazer, ia ser muito difícil de vocês lerem o estudo de caso no celular, e não ia haver tempo hábil para isso, ou poderia ser dificultada a leitura. E também tem a variável de que vocês teriam que responder isso de forma digitada, e poderia ser uma dificuldade para alguns outros colegas, né? Pois é, professor, porque eu acesso tudo pelo celular, entendeu? Eu sei, justamente por isso que eu vou fazer naquele formulário do Google Forms, porque ele permite que vocês respondam de qualquer aparelho, incluso mobile. Ok. Adriano, ok. Alessandro, ok. Amir, ok. Beatriz, ok. Dairlane, Danilo, ok. Darlan, ok. Eu tenho David, Débora e Débora. David, Ok. Débora Moreira e Débora Maria, ok. Ok. Presente. Fernanda Souza e Francisca Jéssica também presente. Fernanda Souza e Francisca Jéssica. Gente, alguém sabe quem é a Elissandra? Eu acho que ela é uma pessoa que sumiu, porque ela tá Não. com 30% de falta e eu nunca vi nem a cara dela. Professor, Nunca nem Oi. vi. Paulo Nunes pediu para avisar que a conexão dele caiu. Tá bom. Pode deixar que eu Não vou dar. escuta o Danilo, não, professor. Como é? Não é pra escutar o Danilo, não. Saudade que esse povo tá. É saudade, isso aí. Vamos lá. É, Gabriel tá aí. Jerônimo também tá aí. A Jardilene e o José Clérison também tá aí. Clérison tá aí. A Camila tá aí. O Caio também tá aí. Camila tá aí. Caio tá aí. Luciana, Melo e Maria Ananda também estão aqui. Presente, professor. Aí eu tenho a Micheline e a Rayane. Micheline e a Rayane. E eu já lancei a presença do Paulo Mendes que você pediu, tá certo? Pronto. Acho que basicamente tá todo mundo aqui. Faltam alguns poucos. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição de vocês. A aula que vem é aula de revisão, então, por favor, não faltem. Avisem os outros colegas para que a gente faça aí o melhor possível. David, Presente. Tá, ok. já lancei a presença, viu, David? Pode ficar tranquilo. Eu acho que eu já lancei a sua presença aqui. Lancei. Gente, obrigado. Até a próxima aula. Já lancei aqui a presença de todo mundo. Janaína falou que está presente aqui, mas eu já lancei também. Janaína da Costa Oliveira. Já lancei, viu, Janaína? Pode ficar tranquilo. Ó, tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. E precisando, ó, liga, manda um WhatsApp, conversa. É para passar mais rápido. Ok. Tá certo, Tchau. professor. Tá, boa noite. Boa noite.